sobre dificuldades na relação com a mãe e escassez financeira. A minha abordagem é bem prática e qualquer pergunta ou dúvida, é só escrever nos comentários. A ideia central é assim: a relação com os pais tem a ver com tudo na vida. Então não só com o dinheiro, só que essa live eu estou focando na questão da relação com o dinheiro. Numa constelação, quando se traz o tema dificuldade financeira, dificuldade com o dinheiro, dificuldade em o dinheiro durar ao longo do tempo, ou dificuldade de ganhar o dinheiro, isso tem a ver, muitas vezes, com a relação com os pais. Ou, pelo menos, quando se inclui os pais e se melhora a relação com eles, se leva a aceitação para essa relação, a relação com o dinheiro muda. Isso é algo que você não precisa aceitar como verdade, mas quando você vivencia uma constelação, você sente isso. Que enquanto a relação com o dinheiro estava ruim e com os pais também, quando melhorava a relação com os pais, melhorava a relação com o dinheiro. Uma explicação para isso é, quando a relação com os pais não está bem, com a mãe não está bem, a gente vai sentir uma tristeza, porque uma parte nossa, nosso lado emocional, gostaria de conexão incondicional com os nossos pais, ou com a nossa mãe em particular. Essa tristeza vai afetar como a gente lida com tudo na vida. Como a gente lida, por exemplo, em relação a confiar em si mesmo. Se você confia menos em você, é normal que você ouse menos ou confie menos em você, daí você tem um resultado proporcional à sua confiança. Então, de forma prática, uma forma prática de entender como a relação com a mãe afeta o dinheiro. Então, a forma prática é não só a relação com a mãe, mas também com o pai. É comum pensar na relação com a mãe como fazer o dinheiro durar e na relação com o pai como ganhar dinheiro. Então, quando se fala da dificuldade na relação com a mãe, normalmente também vem uma dificuldade na relação com o dinheiro. Numa constelação trabalharia um dos dois temas, ou relação com a mãe ou relação com o dinheiro. E o mais importante é, quando trabalha-se um tema, se muda tudo. Tudo ligado a ele muda, ou seja, constelar a relação com a mãe vai trazer um benefício para todas as áreas da vida, incluindo o dinheiro. E para entender como saber se a relação com a mãe vai bem ou não, e o que pode estar acontecendo, eu vou utilizar as ordens do amor e vou falar sobre dificuldades que estão ligadas a cada uma delas. As ordens do amor são os princípios da constelação familiar e representa o que traz harmonia. Quando a gente abre espaço para se guiar pelas ordens do amor, existe harmonia, existe bem-estar. Quando a gente ignora as ordens do amor, por qualquer motivo que seja, a gente pode ignorar as ordens do amor por desconhecimento, ou pode ignorar as ordens do amor porque existe uma tristeza, existe uma dor, que é a tristeza, que a gente não aceita. Quando a gente não aceita a tristeza, ela aumenta. E essa dor pode ser ativada pela relação com a mãe. Por quê? Na infância não recebeu cuidado. Aí hoje, quando você se aproxima da sua mãe, você sente essa dor da desconexão. E daí pode ter, vamos dizer, uma adaptação, que é não querer ficar perto, ou brigar. E pode até acontecer o inverso, da mãe se colocar como pequena, como se fosse a sua filha. E aí isso traz problema e eu vou falar isso daqui a pouco em mais detalhes. Mas o importante entender é assim: as ordens do amor são os princípios da constelação familiar. Quando a gente se guia pelos princípios da constelação familiar, que é equilíbrio entre dar e receber, pertencimento ou vínculo, hierarquia ou precedência. Quando a gente entende os princípios e deixa espaço para eles, ou seja, incorpora eles no que se refere à relação com a mãe, assim você melhora a relação com ela, melhora como você se sente com você e com o dinheiro também, ou seja, libera a escassez. É quase como se fosse assim: quando a gente não aceita a mãe como ela é, por qualquer motivo que seja, não importa o que ela fez ou deixou de fazer, mas o fato é, quando a gente não aceita ela, existe um mal-estar, existe um vazio e existe um sofrimento. Quando a gente aceita, as coisas fluem bem, ficam muito mais fácil como a gente se sente e como se relaciona com os outros. O dar e receber significa, na relação com os pais, com a mãe, que a mãe dá, o filho ou filha recebe. Assim com a vida, é assim com as coisas. Só que, além disso,
além da vida, tudo mais é bônus. Só que a gente cobra que a mãe seja de um jeito diferente do que ela é, por influências sociais, por qualquer motivo que seja. Só que a ideia de como a sua mãe devia ser é uma ideia que você precisa ser para você. Isso é muito curioso. Talvez não fique claro falando sobre isso agora, mas no final eu vou voltar para esse ponto. Uma forma de melhorar a relação com a mãe é você escolher ser a mãe para você, a mãe que você queria ter para você. Quando você faz isso, melhora a relação. Então, no dar e receber pode acontecer duas coisas. No dar e receber, pode ser que você não queira receber da sua mãe. Por que isso pode acontecer? Porque na infância você não recebeu, quando ela tenta fazer algo por você hoje, pode incomodar e você não quer receber. E pode ser que você se tornou independente e não precisa também. Mas o não querer receber fala de uma dificuldade e fala de algo que afeta a vida de forma geral. E lembra que dinheiro é sobre dar e receber? Então, quando a gente não se permite receber dos pais, é como se a gente também colocasse isso na vida. A gente não se permite receber da vida. Uma coisa acompanha a outra. Depois, pode ser também que a mãe se coloque como filho. E ela pode buscar você, filho ou filha, como se ela fosse a sua filha. Isso também é o melhor. Eu misturei uma ordem do amor com a outra. Eu estou falando do dar e receber. O dar e receber é quando a mãe quer receber da filha ou do filho. Tipo, pede, cobra, pede atenção. Isso também é uma inversão. Às vezes a mãe precisa de cuidado. E aí, você não precisa negar o cuidado, mas é importante cuidar ou ajudar na posição de filho ou filha. E ter isso claro, que você está ajudando a sua mãe que é grande e você é pequeno. Porque aí a relação flui, fica mais fácil. Quando você se coloca como se fosse pai ou mãe da sua mãe, isso atrapalha tudo. Trava tudo na vida, porque vai afetar relacionamento, dinheiro, saúde, etc. Quando fala da ordem do amor, qualquer dúvida ou pergunta pode escrever nos comentários, tá? Quando fala da ordem do amor, hierarquia ou precedência, aí eu listei 3 temas que costumam aparecer. Um deles é quando a mãe se coloca, melhor, quando você se coloca como mãe ou pai da sua mãe. Ou seja, você se coloca como grande, querendo impor coisas. Isso gera um problema, gera um mal-estar e já fala de uma inversão. Ou o inverso, quando a mãe se coloca como filha do filho ou da filha. Também é outra inversão. E como que é isso na prática? Quando busca atenção, quando busca consolo, quando reclama também. E o terceiro pode ser o seguinte, na questão da precedência, uma relação anterior tem precedência. Então, isso aparece com uma certa frequência nas constelações. Algumas vezes a dificuldade entre a filha e a mãe pode ser que uma relação anterior do pai terminou e ficou mal resolvida quando começou a relação com a sua mãe. E aí acontece de essa relação mal resolvida continua no campo a influência dela. E daí você, como filha, pode sentir essa influência e querer competir com a sua mãe. A competição com a mãe e a disputa pela atenção do pai, isso fala de uma questão de hierarquia ou precedência. Porque o competir significa querer ser maior ou disputar espaço. E aí isso traz problemas. Essa é uma maneira de entender a hierarquia ou precedência. Passando para a última ordem do amor, pertencimento ao vínculo. Se tem excluídos na família, falecimentos, isso vai afetar o bem-estar da família. Vai afetar as relações. Então, geralmente, uma das ordens do amor, não sendo observadas, já fala das outras também que não estão. Como resolve o pertencimento? Incluindo as pessoas excluídas. Daí você tem também a tristeza. Existe uma tristeza e ela é uma dor e é normal fugir da tristeza. Quando se foge da tristeza, ela aumenta. E aí, fugir da tristeza é fugir das próprias emoções e é se afastar do que sente. E aí, claro, isso afeta todas as relações. Por último, abortos espontâneos ou provocados. Os abortos precisam ser vistos, incluídos, precisa se olhar para eles. Quando se ignora que houve um aborto ou se causou um aborto, isso traz um mal-estar, porque se torna um excluído. Se carrega uma tristeza ligada a essa perda, mesmo que tenha sido intencional. É como se fosse, no nível emocional,
todos fazem parte e todos precisam ser reconhecidos como fazendo parte. Se a gente ignora ou exclui alguém, mesmo alguém que não nasceu, ou seja, durante a gestação, ainda assim isso afeta a família. Então é preciso olhar e incluir. Por último, falando da solução, como resolve? Como resolve tudo isso que eu falei? Fazendo uma constelação, isso ajuda a resolver, porque você percebe a dinâmica, o que está acontecendo, você percebe como estão as relações, seja constelação com boneco, seja com pessoas, seja utilizando as imagens. Você percebe como está o campo, as emoções indicam como está o campo. Quando você percebe como está o campo e você leva a aceitação, inclui as pessoas que precisam ser incluídas, muda o sentimento na hora. Isso é o mais, vamos dizer, para mim é o mais importante da constelação familiar. É que você já sente a mudança na hora. Não é sobre daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, muda. Não. Você faz a sessão de constelação e já muda. Por quê? Porque você leva a aceitação. Geralmente um problema fala de algo que a gente não está aceitando. A gente está dizendo não. Não para a gente, não para as emoções. E daí a gente sofre. Quando você leva a aceitação, você mudou a relação. Mudar a relação mudou. Então, é a aceitação de si, das emoções, e a aceitação da mãe. E como aceitar a mãe? Aquilo que você não aceita na sua mãe, também é o que você não aceita em você. Então, se você aceitar em você, o que você não aceita na sua mãe, você melhora a relação. Esse é um olhar e é um caminho que você pode seguir. Então, você pode se perguntar, o que eu não aceito na minha mãe? E é o que você precisa aceitar em você. Se a sua mãe se vitimiza, reclama, vê tudo como difícil, é provável que você também não aceite isso em você e não se permite fazer. Daí é importante ver o positivo disso. Qual o positivo de se vitimizar ou reclamar? O positivo é pedir atenção. Então, o fato de você não se permitir se vitimizar ou reclamar não quer dizer que você não precise de atenção. Entendeu? Então você precisa dar atenção para você. Você precisa cuidar de você em primeiro lugar. Porque esse autocuidado, esse ouvir as emoções, se permitir reclamar, se permitir expressar-se emocionalmente, vai trazer a mudança e facilita a relação. Um último ponto, um último olhar é assim. Você pensa na sua mãe ideal. Como é a mãe que você gostaria de ter? Exemplo, uma mãe que apoiasse mais, que escutasse mais, fosse mais próxima, mais amiga, por exemplo. Daí a pergunta é, quanto você é para você a mãe que você gostaria de ter? Ou seja, se a mãe ideal para você é uma mãe mais próxima, que escuta, que conversa, que se interessa por você, que apoia, quanto você faz isso para você de 0 a 10? Quando eu pergunto isso, algumas pessoas falam 3, outras 5, 7. E aí a pergunta é, não importa onde você está na escala, o importante é, o que se você começar a fazer por você hoje vai fazer você ser mais para você a mãe que você gostaria? Muitas vezes a gente não aceita a mãe porque a gente queria que ela fosse diferente, só que ela não vai ser diferente. Ela é certa como ela é. Quando a gente consegue olhar para nossa mãe como certa do jeito que ela é, a gente abre espaço para se aceitar como certo também. Tudo fica mais fácil. E ao se aceitar, você aceita ela e vice-versa. Simples assim. Bom, cheguei no final. Essa foi uma live bem objetiva. E aí, existe o curso Relações Sistêmicas. Não sei se você já ouviu falar do curso Relações Sistêmicas. Para ter mais informação, você vai no link da minha bio. O Linktree, clica lá na minha foto, vai aparecer lá o link. Lá vai ter mais informações sobre o curso Relações Sistêmicas. O que é o curso Relações Sistêmicas? É um curso que trabalha as 12 áreas da vida. Ou seja, você vai ter aulas práticas, aulas focadas, com exercícios, para você trabalhar problemas, para você alcançar desejos e atender necessidades nas 12 áreas da vida. Cada módulo tem 2 áreas da vida que se opõem. Então, o módulo 1 é a relação com o eu e a relação com o outro. Então, você tem aulas para cada assunto. O módulo 2 é a relação com o dinheiro e a transformação. O módulo 3 é a relação de lidar com conflitos, comunicação e propósito, sentido da vida. O módulo 4 é a família e carreira. O módulo 5 é poder pessoal e abertura ao novo, ousadia. E o módulo 6 é praticidade, realização, rotina de um lado e espiritualidade do outro. Ou seja, essas 12 áreas arquetípicas são inspiradas nos signos do zodíaco, porque eles representam tudo que existe na nossa vida.
E quando você trabalha as 12 áreas, você tem uma abordagem completa, que te traz uma compreensão de como lidar melhor e já ter o exercício no final. Então, para você se inscrever, é só clicar no link da bio. Lá vai ter mais informações, você tem a página com informações, com depoimentos, e pode tirar dúvidas. E é isso.